Não há nada mais conflituoso do que as relações humanas. Como muito bem disse Jean-Paul Sartre uma vez, o inferno são os outros. E mais do que isso, as relações amorosas, as relações entre homem e mulher, principalmente, que são a maioria, são muito conflituosas. Muito mais conflituosas do que qualquer outro tipo de relação humana. Por isso, mata-se o outro. Por isso, as pessoas se matam. E ninguém melhor dentro da literatura brasileira para falar sobre essa relação conflituosa humana do que Nelson Rodrigues. Por isso, hoje a gente vai falar sobre amor e morte, como descrevia o próprio Nelson sua obra. Então a gente vai falar sobre A Vida Como Ela É, de Nelson Rodrigues. Vamos lá. A Vida Como Ela É uma coleção de contos que o Nelson Rodrigues fazia para o jornal onde ele trabalhava e durou aproximadamente 10 anos. Então ele tem centenas de contos. A edição que eu li conta com 100 contos, o que é uma amostra bem razoável, são mais de 600 páginas da obra de Nelson Rodrigues. Então dá pra gente ter uma ideia. Então só digo isso porque não são todos os contos que eu li nessa edição, mas dá para se ter uma boa ideia, lendo 100 contos. E por ser uma obra que foi escrita para o jornal, ela retrata muitos elementos do cotidiano. O Nelson Rodrigues muitas vezes disse que era apaixonado por esses crimes passionais que apareciam nos jornais, por esses amores arrebatadores que levavam a vida dos amados. Então, tem esse elemento jornalístico nesse livro do Nelson Rodrigues, o que é comum na literatura brasileira. Eu analisei um livro aqui do Alcântara Machado, Brás, Bexiga e Barra Funda, que também é, em certo sentido, dessa maneira. Até na introdução do livro, Alcântara Machado fala que esse livro é como se fosse artigos de jornal. E o Nelson Rodrigues segue o mesmo princípio. Então, A Vida Como ela vai mostrar um aspecto das relações humanas. O aspecto mais terrível das relações humanas. Porque se tem um fio condutor de todos esses contos do Nelson Rodrigues, esse fio condutor é a tragédia. Todos os contos terminam em tragédia. Nenhum conto termina feliz, nenhum conto termina com uma solução agradável. Todas as soluções são trágicas e, em geral, envolvem morte. Então, Nelson Rodrigues é conhecido por muita gente como um autor pornográfico ou coisa do tipo. Ele mesmo negava isso. E lendo A Vida Como Ela É, eu também não acho que essa seja a mensagem final dele, que ele vai simplesmente mostrar pornografia ou coisa do tipo. Longe disso, longe disso. Dificilmente ele retrata, pelo menos nesses contos, de cenas mais picantes ou coisa do tipo. Ele não tem essa intenção de fazer esse tipo de descrição. Apenas quando ele acha necessário uma coisa. Mas para as normas de hoje em dia, onde parece que a indústria pornô entrou na vida das pessoas, essas descrições um pouquinho mais picantes que ele faz é coisa mínima. Mas pelo menos nesse livro de contos, é muito raro essas descrições. Esse não é o ponto central do livro. Como eu disse, o ponto central do livro é a tragédia humana. E a tragédia é a dificuldade humana em se relacionar, em ter uma relação minimamente harmoniosa, vamos dizer assim. E refletindo um pouco, a gente pensa por que os contos da Vida Como Ela É terminam sempre em tragédia.
Porque, na visão do Nelson Rodrigues, essa vida não tem jeito. Essa vida, em geral, não termina feliz. Em geral, essa vida tem mais conflitos e dores do que alegrias. E, para ser sincero, e pegando um pouco da biografia do Nelson, que foi uma biografia marcada por tragédias, e ele traz isso nas suas obras. Ele viu o irmão morrer. O pai dele era dono de um jornal e ele trabalhava nesse jornal junto com outros irmãos. E o pai dele foi jurado de morte. Veio uma mulher matar o pai dele por conta de uma matéria que ela não gostou. E como o pai dele não estava, ela matou o irmão do Nelson. E essa tragédia acabou com a família dele. E isso ele era muito novo. Isso ele era bem novo, ele era adolescente quando aconteceu. E a gente vê várias tragédias. Além dessa, teve outras tragédias familiares na vida dele. E a gente vê que isso impactou muito na cabeça dele e ele transparece isso de alguma forma nas obras. Mas eu também acredito que, por ele ser um homem, eu não digo religioso, mas que tem esse arcabouço, essa cosmovisão, essa metafísica cristã, embasando o pensamento dele, por assim dizer, e também por ser um admirador da obra de Dostoiévski, e a obra de Dostoiévski é toda também embasada no cristianismo, eu acredito que ele vê o mundo, esse mundo caído como sem solução, numa perspectiva cristã. Por quê? Porque dentro do cristianismo, esse mundo não tem solução mesmo. Esse mundo é dominado pelo pecado. E por ser dominado pelo pecado, ele, em certo sentido, foi entregue ao maligno, ao diabo, porque ele é o criador do pecado. Então esse mundo pertence às trevas, pertence ao pecado, pertence ao mal. E Deus, por ser soberano, em certo sentido, não deixa que o mal prevaleça completamente. Em que sentido? Com as pessoas que são retiradas, de certa forma, das garras do pecado. As pessoas que são salvas. Mas para ser salva, e isso é curioso, isso principalmente na vida de Jesus, Jesus ia buscar as pessoas que estavam mais afundadas no pecado. Não justos, mas os pecadores, as adúlteras, principalmente. Então a gente vê no Nelson Rodrigues uma das personagens principais é sempre a adúltera, a mulher que se entrega ao pecado. Aparece várias vezes homens que adulteram também, homens violentos, homens que matam a mulher depois que ela o adultera, homens que abusam de menores, aparecem coisas terríveis na vida como ela é. Mas a gente vê que tudo isso é o pecado humano. E, em certo sentido, essas pessoas buscam redenção, porque elas são sinceras no pecado. As pessoas que são mais sinceras não são hipócritas como os justos que apareciam nas histórias de Jesus, nas histórias que são contadas na Bíblia sobre Jesus. Aqueles justos eram os hipócritas, porque eles se acreditavam justos, se acreditavam superiores, mas na verdade eles não eram. Eles eram tão pecadores, estavam tão chafurdados no mal quanto a adúltera. A adúltera era mais sincera, era aquela que estava precisando, estava toda despedaçada, caída, e era por isso que Jesus ia estender a mão para ela. Então, em certo sentido, a gente pode ver que essas pessoas que estão caídas, que são todos nós, na verdade, é o retrato, a vida como ela é um retrato nacional, e por assim dizer, da alma humana. Essas pessoas, elas buscam redenção. Mas é curioso, diferente dos românticos, que acreditavam numa solução pós-mortem, numa solução no outro plano, num plano platônico superior, na obra do Nelson Rodrigues não tem isso. Ele não sinaliza para uma resolução metafísica do problema. Ele acaba, digamos assim, caindo num realismo duro, num realismo pessimista, onde simplesmente não tem solução. E talvez nós não tenhamos tanta certeza se terá redenção no outro mundo ou não.
Essa é a grande questão. Muita gente faz uma interpretação da obra do Nelson, principalmente A Vida Como Ela É, de como se ela escancarasse a hipocrisia da família tradicional burguesa da época. E eu acho essa uma interpretação um pouco rasa, porque o Nelson não queria mostrar a hipocrisia de uma classe social unicamente, porque todas as classes sociais aparecem no livro dele, do pobre ao multimilionário. Mas ele queria mostrar a hipocrisia de todos nós, que muitas vezes nós mostramos aos outros, mostramos para as pessoas algo que nós não somos, escondemos a nossa baixeza e os nossos pecados muito bem escondidos, até que nos descobrem e tudo vai para o brejo mesmo. Então, ele quer mostrar um aspecto da alma humana, um aspecto de certo sentido hobbesiano, que todos são maus, todos são corrompidos, para usar outra expressão dele que aparece no livro Bonitinha Mais Ordinária, todos são peixotos, ou seja, todos são canalhas no fim das contas. Mas sempre tem uma esperança, em certo sentido. Ele acredita que o bem é uma coisa muito rara que aparece no mundo. Não é sempre que o bem vence, que o bem supera tudo. É uma coisa muito rara e muito discreta. Por isso que os personagens que são os melhores, os personagens que são aqueles que não se corrompem, são, pelo menos nessa obra dele, na Vida Como Ela É, são aqueles que são os mais humilhados. É o marido que é muito bom para a esposa, mas a esposa o trai, o humilha de todas as formas. É a esposa que tenta permanecer fiel e honesta com o marido, mas o marido é completamente abusador e terrível com ela. É a pobre criança que é abusada e humilhada, ou enfim, sofre violências terríveis, ou sofre uma tragédia horrorosa. São essas pessoas as que são mais pisoteadas e destruídas. Essa, eu acredito, também é uma influência dostoiévskiana na obra do Nelson Rodrigues, porque eu pensei muito no Idiota, do Dostoiévski, que o Idiota é uma espécie de... Dostoiévski se inspirou tanto na vida de Jesus Cristo quanto em Dom Quixote para escrever o Idiota. O Idiota é aquele que é o mais humilhado, mas é o sujeito mais bondoso, é o bem que está ali naquela sociedade pequeno-burguesa da Rússia, mas é aquele que é mais humilhado, de todas as formas possíveis. E eu acho que isso é uma influência de Dostoiévski na obra do Nelson Rodrigues. Uma outra coisa que eu pensei também é que a obra do Nelson, ela foi censurada muitas vezes, as obras, as peças de teatro, na época da ditadura. Mas como era feita censura, simplesmente não se publicava, ou a peça não acontecia. Muito mais por conta de questões morais, por assim dizer. Durante o regime militar eles se preocupavam muito com isso, o que eu acho uma besteira, na verdade. Mas hoje eu acredito, ironicamente, que Nelson Rodrigues, apesar de que Nelson Rodrigues ainda, as peças dele são interpretadas, saem filmes, os livros dele saem sem problema nenhum, mas há uma tendência dentro da literatura, das escolas de crítica literária, de pegarem autores e fazerem uma espécie de desconstrução. Acha machismo dentro das obras dos autores, acha sexismo, racismo, e eu acho isso algo que diminui muito a crítica literária que se faz no Brasil. Por quê? Porque um autor não pode ser reduzido a isso. É a mesma coisa que a gente pegar nosso grande Graciliano Ramos, que é um dos maiores escritores de língua portuguesa que já existiram, e analisar ele por conta da sua filiação ao Partido Comunista. E desconsiderar ele, se a pessoa é antimarxista, por conta da sua filiação ao Partido Comunista. Isso seria de uma imbecilidade extrema.
Ou pegar, por exemplo, o Marx Rebelo, que era um cara de direita, mais ou menos da mesma época aí do Graciliano, e também desconsiderá-lo porque ele era um cara de direita. Ambos são escritores fantásticos. Eu acho que o Graciliano é maior do que o Marx Rebelo. Tem uma obra, uma obra que toca em pontos mais, digamos assim, quase universais. Mas analisar os autores, principalmente autores de prosa e poesia, por esses aspectos políticos ideológicos, ou enfim, das políticas públicas que estão na moda, é algo que diminui a obra, diminui a sua análise também, se você está fazendo isso. Porque se o escritor é um escritor de verdade, ele vai tentar encontrar aspectos universais dentro na sua escrita. Então a gente percebe de maneira triste que hoje, por mais que tenha tido uma série de liberdades e de revoluções culturais para ter essas liberdades, hoje um autor como Nelson Rodrigues, se tivesse nascido nessa nossa geração, seria muito mais censurado do que ele o foi na ditadura militar. Porque a censura hoje é uma censura de pensamento, por assim dizer. As pessoas não podem dizer livremente algumas coisas porque há uma espécie de máquina de moer reputações se elas dizem certas coisas que certos grupos acham inadequado. E muitas vezes a verdade de algumas situações é dita de maneira bruta e ofende as pessoas. E então a gente percebe uma outra característica. Se muitas pessoas que se dizem as mais libertárias riem e acham graça da hipocrisia da família tradicional dos anos 50, 60, tão caracterizado nas obras do Nelson, talvez nós sejamos muito mais hipócritas, porque nós temos muito mais medo da verdade sobre nós mesmos. Então a gente tem que mentir o tempo todo e acreditar que certas políticas públicas ou certos tipos de ideias vão simplesmente resolver os conflitos humanos, principalmente os conflitos entre homens e mulheres. A gente tem mais de um século de feminismo e, para ser sincero, os conflitos entre homens e mulheres continuam os mesmos. Não vai ser com isso que vai se resolver, porque esse conflito faz parte, em certo sentido, da constituição humana. Esse conflito que aparece em todos os tempos, em todas as épocas, em todas as classes sociais. Talvez seja uma das marcas do mal no mundo. O conflito humano, que se expressa tanto no macro, no conflito político, conflito por poder, tanto no micro, no conflito amoroso, no conflito familiar, é uma marca de que nós nunca, enquanto seres humanos, teremos harmonia. E pior ainda, se a gente tentar uma harmonia artificial através de uma política de governo, coisas do tipo, muitas vezes piora a situação, ao invés de melhorar. E o que esses autores querem mostrar é a verdade da alma humana, a verdade do nosso despedaçamento, de nossa podridão e do nosso quase que desencaixe de ter um mundo harmonioso, né? A gente nunca vai conseguir encaixar isso. E se a gente diz isso hoje, para além de questões machistas ou sexistas,
o que dói nas pessoas é essa verdade. O que dói profundamente nas pessoas é essa verdade. Não o machismo e qualquer outra coisa que o vale são apenas racionalizações dessa dor mais profunda de alguém te dar uma espécie de bofetada na cara e diz: olha, talvez isso nunca tenha solução. E para finalizar, o que eu digo é que o Nelson Rodrigues é um escritor de verdade, um escritor que merece ser lido. Por que um escritor de verdade? Porque ele tocou em problemas universais, ou ao menos ele traçou e caracterizou um aspecto, se não da alma humana, da alma de nós brasileiros. Em certo sentido, todos nós somos peixoto, todos nós somos canalhas, todos nós somos ruins, em certo sentido. Mas vale a recomendação de leitura, A Vida Como Ela É, do Nelson Rodrigues. Por hoje é só. Até a próxima.